Oi pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui no canal fazendo vídeo, depois de muitos dias sem fazer vídeo, mas eu vou explicar direitinho, tá? Por que que eu estou sumida. Bom, vamos lá explicar um pouquinho da história de como aconteceu e por que que eu estou sumida, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o estado que tá a minha perna nesse exato momento. Estou com a tala, já tem 5 dias, tá, que aconteceu. Só hoje tô gravando pra vocês. Já gravei alguns trechinhos de algumas coisas, mas estou com a tala aqui, nesse pé, porque esse pé aqui, gente, foi o que virou muito. Muito mesmo. Ah, na hora do raio-x, a doutora até tava suspeitando de ter quebrado o dedinho. Essa parte do dedinho ali, mas graças a Deus não quebrou. Só que o médico recomendou assim: ficar com a tala durante 7 dias, tá? O ortopedista mesmo, porque como ela tava suspeitando de quebrar, eu tive que passar pelo ortopedista. Então, eu tô com a tala durante 7 dias aí, os próximos 7 dias estarei assim. E a outra perna, gente, eu vou mostrar pra vocês. Mas se você não gosta de ver machucado, tá? Se você não gosta de ver machucado, pula essa parte, pula mais pra frente, ok? Porque a perna está realmente bem machucada. Essa perna aqui foi a que caiu, que eu saí arranhando no degrau lá. Eu vou explicar pra vocês direitinho como que eu caí, mas essa aqui foi a parte que eu caí mesmo arranhando, sabe? Já tá bem melhor, graças a Deus, mas ficou bem feio. E por enquanto estamos assim, com as duas pernas bem machucadas. Explicando como que foi que eu caí, né? Na segunda-feira de manhã, quando deu mais ou menos umas 5 horas da manhã, meu filho me acordou, porque ele tava com uma rinite muito forte. Na casa que a gente tava morando antes, a gente veio pra cá, e a casa que a gente tava morando era uma casa que tava com alguns problemas, sabe? A parede tava bem mofada, tanto é que a gente passou uma semana, 9 dias só na casa, porque essa casa estava realmente com muitos problemas. A gente alugou sabendo dos problemas, mas a gente pensou que dava tempo de, por exemplo assim, organizar, pintar e tudo. Só que não foi do jeito que a gente queria, tá bom, pessoal? Tivemos alguns problemas e aí não deu certo de pintar a casa. E aí a gente conseguiu outra casa já toda limpinha, o dono já veio aqui, deu uma geral, pintou a casa toda, reformou tudo. Então, na segunda-feira passada, a gente estava programando pra gente fazer a mudança. Eu acordei 5h30 5 da manhã, quando foi lá para 5h30, meu filho já tinha sido medicado, né, para renite, dormiu, e minha filha, como ela tinha acordado também, ela ficou muito agitada, e aí ela não conseguiu dormir. Eu peguei ela no colo e falei assim: não, então vamos lá fora, minha mel, pra gente ver o nascer do sol. Porque aí talvez ela se acalmava e conseguiria dormir, né? Ali, tava amanhecendo o dia, fresquinho, às vezes ela conseguiria dormir. Foi isso que eu fiz. Peguei ela e lá na casa anterior tinha um degrau, assim, que dava acesso pra fora. Era cozinha, aí tinha um degrau de mais ou menos uns 40 centímetros, assim, e um degrauzinho bem pequenininho embaixo, sabe? E aí, nesse degrau, na hora que eu abri a porta, que tava meio escuro, assim, ainda não tinha amanhecido, assim, clareado o dia, sabe? Então tava um pouquinho escuro ainda. Eu fui descer, não sei explicar direito pra você falar assim: ah, aconteceu assim, assim, não sei explicar direito porque eu acho que eu apaguei. Mas o que eu lembro, que vem na minha mente, assim, eu abri a porta. Eu acho que eu escorreguei, como o degrau é alto, eu fui com o pé com tudo, sabe? Eu escorreguei e o outro pé que tinha ficado em cima no degrau virou com toda a força do mundo. Como eu escorreguei e caí, eu tava com a minha filha no colo, então o meu instinto de mãe foi só proteger ela. O meu corpo mesmo eu não protegi, eu protegi minha filha, agarrei ela, sabe? Pra não deixar ela cair e caí no chão com toda a força do mundo. Eu acordei, assim, o que eu lembro de depois disso tá com ela do lado, já caído no chão, com ela no colo, assim, ela em pezinha, chorando horrores, porque tava vendo a minha perna, a situação da minha perna, que vocês, se você conseguiu ver, tá bem feia. E gritando bastante, porque foi um susto muito grande, muito, muito grande. E eu comecei a gritar de dor, gente. De dor, eu gritei muito de dor, porque na hora que meu pé virou, eu pensei que ele tinha saído pra fora, sabe? Que tivesse descolado mesmo, porque a dor foi insuportável.
Meu esposo estava dormindo e meu filho estava dormindo na sala, que eu tinha colocado o colchãozinho pra ele lá. Como o quarto dele estava muito mofado, eu peguei o colchãozinho e botei na sala pra ele. Ele acordou desesperado. Aí eu falei, a minha filha tava chorando bastante do meu lado. Eu olhei ela, graças a Deus, pra honra e pra glória do nome do Senhor. Ela não teve nada, nada, nenhuma sequela, nada, 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 nenhum arranhão. Pra glória de Deus, tá, gente? E aí, ela do meu lado, chorando, e eu sem conseguir ficar olhando muito pra ela, que eu pensei que ela tivesse machucado. Então eu comecei a gritar muito, 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 muito meu esposo. Meu filho veio correndo, viu a situação que tava nas minhas pernas ali, e saiu correndo e gritou o pai dele. O pai dele, gente, no susto, foi um susto tão grande que ele levou, ele acordou desesperado e aí ele passou mal, porque quando ele chegou lá, assim, o susto grande que ele chegou, que ele viu a situação toda, então ele começou a passar mal também, tadinho. Vendo a situação toda e aquele susto de levantar muito rápido, e aí ele começou a passar mal, aí ele foi se acalmando também, graças a Deus. Deus deu muita força para ele. Ele se acalmou, conseguiu, né, ali sustentar, porque tava muito difícil a situação. Eu consegui ir pro carro, ele me ajudou a ir pro carro, e a gente foi pra Pirinópolis, porque só lá que tem médico que tem raio-x. Aqui tem posto de saúde na cidade, mas raio-x, essas coisas tudo só em Pirinópolis. E daqui pra Pirinópolis é uns 35 minutos, gente. Então a gente pegou o carro aqui e ainda foi pra Pirinópolis. Eu fui daqui lá chorando, porque a dor tava insuportável. Eu não conseguia colocar o meu pé no chão de jeito nenhum. O que virou, eu não conseguia colocar no chão. Tava doendo demais, demais. Aí eu cheguei lá, já fui direto atendida, tá? Foi bem rápido mesmo. A médica já olhou, já fez a medicação. O médico que me atendeu já fez a medicação. Uma medicação bem forte. E aí eu fiquei esperando pra fazer o raio-x também. Fiz um raio-x super rápido. E aí a médica que olhou primeiro falou assim: olha, eu não tenho essa especialização de ortopedia, mas eu acredito que o seu dedinho tá quebrado. E aí eu vou passar para você para pro ortopedista que tá aqui hoje, o doutor Pedro, para ele olhar como que tá a situação do seu pé. Eu falei, beleza. Já tava medicada, mais calma e tudo. O meu esposo não conseguiu ficar comigo dentro do hospital porque a gente tava com os dois meninos, né? Então ele ficou no carro com os meninos. E aí o doutor veio, olhou e falou assim: o dedinho não tá quebrado, não tem nenhum osso quebrado, graças a Deus. Mas a gente vai colocar essa tala durante 7 dias, porque pode ser que machucou algum nervo, alguma coisa ali do seu pé, e pra gente não ter nenhuma surpresa depois, ou depois que desinchar, já que tava muito inchado na hora, né? Não ter nenhum problema. Se você conseguir tirar a tala e tá tudo bem, ok? Então você tá liberada. Agora, se você tirar a tala, pisar no chão e sentir muita dor, aí você volta que a gente repete os exames. E assim eu tô fazendo. Tem 5 dias que eu tô assim, com a tala no pé, né? E tá sendo um pouco complicado, gente, porque a gente tava mudando, como eu falei pra vocês. Na segunda-feira a gente realmente mudou. Então, minha mãe que tava lá em Brasília, a gente mudou na terça. Na terça-feira. Minha mãe que tava em Brasília, né, veio pra cá pra me ajudar, porque não tinha condição nenhuma de eu ficar aqui, né. Meu esposo precisa trabalhar e eu tenho 2 filhos pequenos. Então, minha mãe veio pra cá ajudar a gente. Os dois que fizeram a mudança, praticamente sozinhos, tá? Eles que carregaram tudo. Minha mãe tá sendo uma super heroína. Eu vou ficar até emocionada. Minha mãe tá sendo uma super heroína. Ela que tá me ajudando com a casa, com tudo, gente. Comida, com tudo. Eu tô realmente sem poder fazer nada. Pra ir no banheiro é um pouco complicado, porque com as 2 pernas machucadas, uma eu não posso colocar no pé, no pé no chão, literalmente, que é a que tá na tala, né? E o outro pé, por estar bastante machucado, dói muito quando eu tô tentando ir no banheiro ou para tomar banho. Então tá sendo uma fase bem difícil, mas estou extremamente grata a Deus, porque aonde eu caí, eu vou mostrar pra vocês o videozinho lá. Gente, onde eu caí, eu podia ter machucado muito pior. Minha filha poderia ter machucado muito pior. Então eu considero como um livramento de Deus, algo de Deus, porque poderia ter sido muito pior, mas Deus nos guardou. Então, assim, isso que eu tô passando hoje poderia ter sido algo muito pior, né? E aí Deus guardou, Deus nos livrou de algo muito mais complicado, né?
Então, eu considero sim livramento de Deus, considero livramento de Deus porque minha filha não teve um arranhão, nada, 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 minha filha não teve, pra honra e pra glória do nome do Senhor. Estou aqui agradecendo a Deus, agradecendo a tudo, né? Na casinha nova já, tá, pessoal? Tudo branquinha, porque o meu Deus é fiel. Tudo branquinha em minha casa agora. A gente alugou outra casa, o dono reformou toda, a casa tá linda. Quando eu puder, em nome de Jesus, quando eu puder levantar daqui, puder andar pela casa, que eu também não conheço a casa, eu mudei pra cá, tava com o pé já desse jeito, já passei direto pro quarto onde eu estou hoje. E literalmente não saí pra nada. Então, assim, eu não conheço. Eu não sei como tá ficando o resto da casa, porque quem tá arrumando tudo é minha mãe, né? Meu esposo, eles dois que estão aí. Meu esposo chega do serviço, faz alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. Minha mãe que tá batalhando aí o dia inteiro. Cuidando da minha filha, inclusive. Ajudando com tudo, tudo, tudo. Deixa o coraçãozinho aí pra ela, gente. E é isso. O que tem acontecido. Bom, gente, os contras, eu acho que são todos. Mas assim, o contra de ficar na cama com as pernas desse jeito, a primeira coisa horrível, gente, horrível, que as duas pernas estão machucadas ao mesmo tempo, é pra você ir no banheiro. A sensação de estar levantando é muito difícil. Tipo, dói muito a perna. Dói muito. Tá me dando muita fraqueza, sabe? Porque como tá doendo muito, eu sinto muita dor, então na hora que eu levanto me dá muita tontura. E aqui também tá muito calor, então eu tenho que ficar no quarto o dia inteiro porque eu não consigo ir pra outro lugar. E aí tá muito calor, então a segunda coisa é isso, o calor de ter que ficar no mesmo lugar assim é muito difícil. Eu acho que a terceira coisa, gente, é na hora de tomar banho. Porque pra tomar banho é muito complicado com a tala e o machucado. E tem que lavar o machucado, tá? Pra poder cicatrizar melhor. Tem que lavar ele. No primeiro dia, não. No primeiro dia eu tava com curativo, então não precisou. Mas agora já tá tendo que lavar. E na hora de lavar... Na hora de lavar, eu geralmente passo quase mal, porque eu não gosto de ficar vendo machucado. E tem que ficar lavando, é horrível. Meu esposo que me ajuda, graças a Deus. Eu tenho uma família maravilhosa que tá aqui comigo. E aqui é tudo na mão, né, gente? Não tenho como eu fazer nada. Eu gosto de estar fazendo as minhas coisinhas, mas eu sou muito grata a Deus pela minha família, por ele estar me ajudando, por ele estar aqui me apoiando. Eu sou muito grata à minha mãe por ela ter vindo ficar aqui comigo, né, pra me ajudar. Porque se não fosse, eu não sei nem como que ia ser a rotina aqui. Ainda mais que meu esposo precisa trabalhar, né, gente? Então ia ficar muito difícil. E é isso. Por isso que eu tô sumida aqui do canal. Ah, terceira coisa, por que eu tô sumida aqui do canal, gente? Porque a gente tava... Como a gente mudou de casa, a gente tava na outra casa e a gente veio pra cá, a internet só foi instalada agora, tá? A gente mudou de cidade, a gente tá morando em outra cidade e a gente chegou nessa casa lá. Ficamos 9 dias nessa casa e aí depois desses 9 dias, de todos esses perrengues, a gente mudou pra essa casa agora que a gente tá. E aí a gente instalou a internet agora, tá? Hoje, inclusive. Por isso que eu estava sumida aqui do canal. Mas, se Deus quiser, eu estarei postando mais vídeos. Em breve, se Deus quiser, eu tiro essa tala. Fico 100% boa. Gente, continua orando por mim. Se você tá assistindo esse vídeo, orem bastante por mim. Porque tá sendo um pouquinho difícil, mas eu estou agradecida a Deus por todos os livramentos que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito por nós, né? Porque se não fosse por Ele, eu não seria nada, 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 nada. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Se tá acontecendo isso, é mais uma aprovação, então glória a Deus por esta aprovação, e se Deus quiser, em breve eu ficarei boa, em nome de Jesus, né? E é isso, gente, falei demais, vídeo grande, mas eu queria explicar pra vocês tudo que tá acontecendo aqui em casa e tudo que aconteceu aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das explicações. Até o próximo vídeo, fica com Deus, tchau!